Eu cresci na Península Superior de Michigan. Minha família se mudou para lá quando eu tinha cerca de 6 meses. Nasci originalmente em uma pequena cidade chamada Mount Clemens, a mesma cidade onde Dean Cain nasceu. Michigan é um estado único na forma como está posicionado na fronteira norte dos Estados Unidos e na fronteira sul do Canadá. Ninguém nunca viaja para minha região. Não há nenhuma maneira real de simplesmente passar. Estamos cercados pelos grandes lagos. Com exceção das grandes cidades, o estado é majoritariamente coberto por diversas matas. Tenho algumas experiências estranhas vivendo na parte alta da península, mas nenhuma é mais estranha do que a que estou prestes a contar. Morávamos no topo de uma colina, a cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Nossos vizinhos estavam a cerca de 16 quilômetros de distância. Era tranquilo e com poucos veículos, se é que algum passava por nossa casa. Por causa disso, desenvolvi um medo estranho de veículos subindo o morro. Parecia que você podia ouvi-los vindo a quilômetros de distância e sempre ficava pensativa se era alguém conhecido. É claro que havia outros que viviam na nossa estrada, mas este não era um lugar para pessoas de fora pegarem atalhos ou algo assim. Nem tínhamos nomes em nossas estradas. À medida que fui crescendo, não tive tanto medo dos veículos que passavam durante o dia. Eu sabia que a maioria dos carros e caminhões que passavam eram vizinhos distantes e amigáveis. Porém, quando a noite chegava, bem, a história era completamente diferente. Eu podia ver os faróis cortando a janela do meu quarto e iluminando minhas paredes com os galhos das árvores. É um sentimento difícil de descrever. Mas, na minha mente, sentia que ninguém deveria dirigir por uma estrada tão remota depois do anoitecer. Na época em que isso aconteceu, eu tinha 13 para 14 anos. O ano era 1996. Nossa família tinha surpreendentemente acabado de adquirir a internet. Qualquer pessoa na casa dos 30 anos sabe o quão insano foi esse tempo. Por alguma razão, nessa época meu pai instalou uma porta deslizante de vidro na parede perto de onde estava o computador. O computador costumava ser o centro da atenção em nossa casa naquela época. Isso é diferente de hoje em dia, onde cada membro da família tem o seu próprio computador pessoal, além de 1 bilhão de outros eletrônicos portáteis. Portanto, ter a porta de correr aberta para a paisagem a partir da mesa do computador deixava toda a experiência muito melhor. Bem, eu apreciei isso por cerca de 2 dias, antes que uma das coisas mais estranhas que já vi ocorresse. Fiquei acordada até tarde no sábado à noite no computador, como de costume naquela época. Eu provavelmente estava brincando nas salas de bate-papo do Yahoo, ou talvez jogando alguma coisa. Foi então que ouvi, principalmente senti no início, o ronco baixo do motor de uma caminhonete antiga se arrastando lentamente pela estrada. A caminhonete passou pela nossa casa e depois parou. O medo que mencionei antes chegou em um instante. Nada de bom poderia vir de um veículo tão suspeito passando pela nossa estrada à 1 da manhã. O que vi a seguir queimou dentro da minha cabeça. Posso me lembrar disso tão claramente quanto o dia. A caminhonete parou imediatamente. Um homem abriu a porta do passageiro e rapidamente correu para o lado do motorista. Isso, sendo muito longe para que eu pudesse dar uma boa descrição física, mas percebi que o passageiro era muito maior que o motorista. Ele estava vestindo uma espécie de colete fofo, jeans e um daqueles bonés estilo caminhoneiro. Ele agarrou o motorista e o arrastou para fora. Ele então o bateu contra a porta traseira. Ele parecia estar gritando com ele e ordenando-lhe que fizesse alguma coisa. Ele fez sinal para que ele abrisse a porta traseira. Quando ele fez isso, vi o motorista se virar para o cara, como se estivesse hesitando, por medo. Mesmo à distância, pude ver claramente que esse cara estava nervoso. Seu parceiro entregou-lhe com força uma pá, jogando em sua face. O passageiro então apontou para um local na beira da estrada, atrás da caminhonete. O motorista, em pânico, começou a cavar freneticamente onde o passageiro havia apontado. Ele cavou por cerca de 5 minutos sem parar, fez uma pausa e depois olhou. Os dois trocaram algumas palavras que eu não conseguia entender. Eles então arrastaram algo para fora da carroceria. Eu só poderia descrever como um saco de dormir fechado, com um corpo obviamente ainda dentro. O passageiro caminhou até o buraco e jogou lá dentro. Os 2 homens, então, fizeram uma tentativa fraca de cobrir o buraco antes de fugirem apressados. Essa é a parte mais assustadora de tudo.
Quando saí para a estrada na manhã seguinte, o buraco estava vazio. Eu sabia que o que vi era real porque as marcas dos pneus da noite anterior ainda estavam lá, mas o que quer que tenham jogado naquele buraco desapareceu. Olhei para o lado oposto e fiquei horrorizada ao ver pegadas na terra que levavam direto para a floresta. Eu não tinha ideia do que fazer com toda aquela informação ainda sendo processada em minha mente. Reprimi essa memória por tanto tempo e só queria fingir que isso nunca aconteceu. Além de alguns amigos próximos, nunca contei a ninguém sobre isso. Acredito que aquele saco que tentaram enterrar no chão tinha alguém dentro. Eles devem ter pensado que a pessoa estava morta. No entanto, com base no que vi na manhã seguinte, claramente eles estavam errados. Você pode atribuir tudo isso à minha imaginação se quiser, mas mantenho o que disse. Existem algumas coisas neste mundo que nunca serão capazes de explicar, e mesmo que pudesse, é provável que não gostasse muito da resposta. Mas em relação a tudo isso, tenho certeza que era uma pessoa e que ainda estava viva.